Eu quero compartilhar com você uma palavra. Nós vamos ter 2 momentos, né? Quantos não me conheceram ainda? Levanta a mão. Não estão perdendo nada, só quero saber mesmo. Para ver se eu me apresento de novo ou não. Além de pastor da Igreja Semeando Avivamento em Petrópolis, eu sou consultor de empresas na área de finanças, né? Tenho 24 anos de mercado financeiro. A minha formação, né? Eu tenho direito, tenho mestrado em direito pela Católica de Petrópolis, tenho administração e o ano passado eu terminei meu MBA em mercado financeiro e mercado de capitais. Ainda quero fazer mais um negócio que é a pós de economia. Fala para o seu irmão, cabe muita coisa nessa cabeça aí, tá? Passou meu tempo, passou o tempo do diabo. O teu não. Então, assim, é um pouquinho, né, daquilo que eu faço, empreendo também na área de construção. E é isso, né? Só para você ter um resuminho, né, daquilo. Eu trouxe um material, mas eu vou falar mais quando estiver terminando aqui a palavra. E vai estar lá fora à disposição. E é um prazer estar aqui. Estou com a camisa que eu ganhei dos pastores, né? Irmão, eu sou do tipo assim, ganhei e quero usar. Sabe como é que é? Eles deixaram um presente para mim lá no quarto do hotel. Botei, quase chorei porque não serviu. Eles me viram mais magro, né? Então eu não sei se eu fiquei alegre ou se eu fiquei triste por não estar. E aí eu falei, vou trocar lá um pouquinho. Aí eles já arrumaram a outra camisa. Aí quando eu saí, o pastor falou assim, não preciso usar. Eu falei, não, mas eu quero usar, dá licença, né? Eu sou do tipo assim, eu estou na loja, comprei o sapato, já saio usando. Comprei o tênis, irmão, você não sabe quanto tempo vai durar, então usa logo. Porque tem gente que está guardando para uma ocasião especial. Aí tu morre, quem casar com a tua esposa usa na ocasião do casamento. Entendeu? Então, meu irmão, vai usar, usa de uma vez. Entendeu como é que é? Então, é mais ou menos assim, meu filho pegou a mesma vibe, né? Então, vamos lá. Eu quero compartilhar com você, assim, eu rodo o Brasil todo, né? Ele estava falando ali, eu estava em Londres falando 4 dias, né, sobre finanças. E eu tenho rodado o Brasil todo, né, de norte a sul, falando desse assunto. E quando eu estou no meio de empresários, é uma coisa secular, eu falo a mesma coisa, sem dizer que está na Bíblia. Aí os caras não veem nos livros, falam, cara, esse cara é top. Não, é porque está na Bíblia só, né? Então, assim, embora eu tenha essa formação toda, tudo que nós vamos falar aqui, nós vamos ler texto bíblico. Ao invés de citar livros e coisas e tal, você vai ver que tudo que a gente precisa está na palavra de Deus, amém? E nós vamos falar só sobre finanças, ok? Então, eu quero falar, nesse primeiro momento, eu quero falar sobre o que impede nossa prosperidade, ok? E quando eu estou falando prosperidade aqui, eu não estou falando de, saúde é bom, prosperidade também, com ela você alcança o resto, mas o que eu estou falando de prosperidade aqui é finanças, ok? Prosperidade financeira, ok? Então nós vamos pegar princípios da Bíblia que nós vamos compartilhar aqui hoje para que a gente abra um pouco a nossa mente à luz da Bíblia. Eu quero abrir primeiro em 1 Samuel capítulo 2, versículo 8, 1 Samuel 2, versículo 8, a Bíblia é fantástica, olha o que ela diz: levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre eles o mundo. Levanta o pobre do pó, desde o esterco. O monturo é lixo, ok? Monturo é lixo, então desde o esterco exalta o necessitado para fazer assentar entre os príncipes. Você precisa entender, eu sou a 2ª geração de pastor da minha família. Quando eu nasci, meu pai já era pastor, né, há 6 anos, meu pai tem mais tempo de pastoreio do que eu de idade. Eu pareço ter 61 anos? Eu vi cara de inveja daquele lado ali, ó. É porque eu tenho 51, por isso que não parece. Mas quando eu nasci, há 51 anos atrás, meu pai já era pastor há 6 anos. Significa que eu tenho 51 de idade e meu pai 57 de pastor. Se falar de dinheiro hoje é um tabu dentro da igreja, imagina 57 anos atrás.
Você imagina o que eu aprendi sobre dinheiro. Você entende? Eu lembro que quando eu era pequeno, eu falava com meu pai, pai, eu quero ser rico. Sabe o que ele respondia? Você tem que querer morar no céu. Né? Pai, eu quero ganhar dinheiro. Ele falava, você vai ficar doente pensando nisso. Por quê? Porque o que a gente aprendia é que, tipo assim, meu irmão, rico vai para o inferno. É isso que a gente aprendia, né? Há 50 anos atrás. E esse texto está dizendo assim, sobre Deus. Agora não estamos falando mais de religião, nós vamos falar sobre Bíblia, ok? Então, tirando a religião, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus levanta o pobre do pó, mas não só um pobre do pó, o pobre que está no lixo, monturo, é lixo. Deus pega o pobre do pó, no lixo, necessitado, você entendeu qual é o nível? Deus pega então o pobre do pó, no lixo, necessitado, e faz ele mudar de fase, mudar de fase, mudar de fase, até chegar na fase de sentar na mesa dos príncipes. Não é servir a mesa dos príncipes, é se assentar na mesa dos príncipes. Você entendeu o que Deus é capaz de fazer com uma pessoa? Ele é capaz, agora, olhe só, ele é capaz de pegar o Davi, que está lá, perto dos estercos da manada, e transformá-lo não num príncipe, mas num rei. Deus é capaz de pegar um José, lá na prisão, escravo, preso, e transformar no segundo homem mais poderoso do Egito. Deus é capaz de pegar Daniel, simplesmente um cativo, e transformar no segundo homem mais poderoso da Babilônia. Deus é poderoso para pegar Mardoqueu, ou em algumas Bíblias Mordecai, e transformar esse cara que tinha que se curvar diante de Naamã, porque ele era um zero à esquerda, ele era só um dos cativos daquele reino, e transformar no segundo homem mais poderoso da Síria. Fala com o seu irmão, imagina o que Deus vai fazer contigo. Você está entendendo? Nós temos que desbloquear nossa mente, achando que Deus só quer levar a gente para o céu. Isso é o maior presente que a gente tem. A gente ter a vida eterna com Cristo. Mas enquanto estiver na terra, Deus quer nos fazer crescer. Você está entendendo? Davi, Mardoqueu, Jacó, Abraão. Pega a relação na Bíblia, que Deus pegou o estágio que eles estavam e transformou num nível que todo mundo duvidaria que era possível chegar. Principalmente nos lugares que eles chegaram. Babilônia, Egito. Meu irmão, pensa no pior lugar para um crente crescer, Babilônia. Pensa no lugar que o crente cresceu com força, Babilônia. Então, se Daniel pode crescer e ser fiel a Deus na Babilônia, você vai crescer e ser fiel a Deus aqui em Xanxerê. Você entendeu ou não? Amém ou não? Fala para o seu irmão, você vai crescer no nome de Jesus, e eu também. Então, a primeira coisa que você tem que entender é isso. A gente tem que desmistificar na nossa cabeça que tipo assim, não, Deus só quer que a gente fique adorando, não, Deus quer te fazer crescer, porque quando você cresce, o reino dele está crescendo, porque você faz parte de um reino que é celestial. Você entendeu isso? Então, debaixo desse princípio, eu quero pensar então, olhando para dentro da palavra de Deus, o que é que impede o nosso crescimento. Primeira coisa, Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 20. Lucas 19, 20. E veio outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço. Olha o que o versículo 21 diz. 21. Porque tive medo de ti, que és um homem rigoroso, que tomas o que não puseste, cegas o que não semeastes. E aí o Senhor dele vai dizer, por que você não entregou o meu dinheiro, porque talento aqui é o dinheiro, ok? O meu dinheiro aos banqueiros, porque pelo menos receberia os juros. Lembra desse texto? Eu não vou nem ler ele todo. E ele diz, mau servo, mandou tirar o 1 que tinha para ele e mandou dar para o 10. Por que socialmente não mandou dar para o cara que tinha 5? Porque se estivesse na mão do que tinha 10, tinha multiplicado mais. Mas ele teve chance de multiplicar? Teve, mesmo sendo 1. E quando você pega essa passagem que a Bíblia está falando sobre os talentos e junta com as minas, que é outro tipo de dinheiro,
a recompensa você vai entender. Porque na parábola do talento diz assim, porque foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Mas quando você olha a da mina, ele diz assim, porque foste fiéis com 10, te colocarei sobre 10 cidades. Aumenta o nível da bênção que Deus libera. Você entende isso? Ou seja, quando eu olho para esse texto, eu encontro o primeiro motivo que impede a nossa prosperidade, um negócio chamado medo. Porque a gente tem medo de dar errado. Pastor, o dia que eu tiver certeza, eu vou fazer. Então você não vai fazer nunca, porque você não vai ter certeza das coisas. Você não tem certeza nem que amanhã você vai estar vivo. Ah, pastor, mas eu tenho medo. Meu irmão, preste atenção. Olha, a igreja do Senhor precisa entender isso. O diabo não tem o poder que os crentes dão para ele. Porque os crentes dão muito poder para o diabo que ele não tem. Se o diabo tivesse o poder que os crentes dizem que ele tem, você não estava sentado aqui hoje à noite. Ele já tinha te matado. Ele já tinha te quebrado. Ele já tinha feito com que você tivesse tanto medo dele que você não fosse capaz de passar pelaquela porta. Agora, sabe por que ele não te matou? Sabe por que ele não conseguiu fazer o que quer? Porque você tem dono. Nós temos dono. A Bíblia diz que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Quando o diabo olha para mim e para você, ele sabe que nós somos propriedade real. Ele sabe que nós somos nação santa, povo escolhido e separado para o Senhor. Então, o que ele precisa fazer? Você tem que entender o seguinte, o diabo não tem poder para botar o pé na porta e dizer, você não vai sair. Porque você tem dono. Tem anjo do Senhor ao seu redor. Você entende isso ou não? A Bíblia diz, tem anjo acampado. Eu não preciso de ter revelação para saber que está cheio de anjo aqui, porque cada um já veio com um monte de anjo. Você está entendendo isso? E o diabo vê isso no mundo espiritual. A gente não vê, a gente tem que acreditar pela fé. Mas o diabo vê no mundo espiritual o que eu estou te falando, porque está na palavra de Deus. Então o que ele precisa fazer? Fazer você parar para parecer que foi ele que te parou. E como é que ele vai te parar? Falando, vai dar errado. Tudo na sua vida dá errado. Nada que você bota a mão funciona. Você já viu quantas vezes já deu errado? E aí ele vai gerar o maior poder que ele tem sobre o ser humano. Um negócio chamado medo. Olha o que a Bíblia diz. Deus não nos deu o espírito de medo, mas nos deu o espírito de ousadia. Então, meu amigo, Deus não bota medo em ninguém. Então, se existe medo no nosso coração, nós permitimos o diabo plantar nele, com todas as experiências ruins que a gente já teve. E olha para esse homem, quando eu pego essa parábola com a outra que fala sobre a mina, eu vejo, tem empresas aqui que não foram abertas porque a gente está com medo. Tem livros aqui que não foram escritos porque a gente está com medo. Tem negócios que a gente não fez porque está com medo. Tem ideias que não foram colocadas em prática porque a gente tem medo. Medo de ser julgado, medo de dar errado, medo de ser um negócio da nossa cabeça, medo. Fala para o seu irmão, você tem que largar o medo hoje. Ou você tem que fazer com medo mesmo. Quantos têm medo de andar de avião aqui? Levanta a mão. Vocês são corajosos assim ou vocês estão mentindo mesmo? Quantos andam de avião mesmo com medo? Você entendeu ou não? Tem gente que nunca vai subir no Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, porque tem medo. Tem gente que nunca vai andar de avião e não vai poder Deus levar para onde Deus iria levar, porque tem medo. Tem gente que nunca vai descobrir o que Deus tinha para ele, porque ele tem medo. Então você tem que rejeitar o medo, orar para quebrar o medo, porque o teu futuro está te aguardando. Você entendeu isso? Diga amém. Segunda coisa que impede a nossa prosperidade. Gênesis 41, versículo 1. Eu falei isso aqui em abril, como eu vi que tem muita gente que não estava aqui, eu vou repetir isso aqui. Gênesis 41, versículo 1. Passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe estar de pé junto ao Nilo. Você conhece essa história, para a gente encurtar? A Bíblia diz que Faraó manda chamar José, porque o copeiro lembrou, ele resolveu o meu sonho.
José vem, resolve o sonho através de um dom sobrenatural. Através de quê? Um dom sobrenatural. Qual era o dom sobrenatural que ele tinha? Dom de interpretação de sonhos. Se você teve um sonho profético, contava para José, ele te dizia o que significava, ok? E esse dom profético levou ele para dentro do palácio. Mas o que você precisa entender é que ele conta o sonho que vai vir 7 anos de abundância, 7 anos de abundância, 7 anos da 7 vacas magras comendo 7 vacas gordas, e aí José fala, vai vir 7 anos de fartura, 7 anos de fome. José, através do profético, resolveu a vida de Faraó. Ele tinha que pegar e ir embora, só que quando você acompanha o texto, ele não vai. Aí o versículo 33, é o que eu quero ir direto para ele. Ao invés dele pegar e ir embora, agradecer, olha, obrigado pela oportunidade de voltar para a prisão, ele fala assim, versículo 33, agora pois, ele já deu a revelação do sobrenatural, agora pois escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito, faça isso Faraó e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Sabe qual foi o resultado disso? Versículo 37, o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura um homem como este, em que há o Espírito de Deus? E sabe o que Faraó diz? Para o cara que era escravo, que era cativo, falou assim, eu sou Faraó, e só serei maior que você no trono. Esse é José, ninguém vai levantar o pé da terra, se ele não autorizar. Esse é o José. Agora escute aonde que eu quero chegar. O dom sobrenatural, o profético, colocou ele dentro do palácio, mas o dom natural manteve ele dentro do palácio. Que dom natural? Quando ele estava na casa de Potifar, quem virou o chefe? Todo mundo era escravo, mas qual é o escravo que vira o chefe de todo mundo? José, porque ele tinha um dom. Qual era o dom? Administrar. Quando ele foi parar na prisão, quem virou o chefe da prisão? José, porque ele tinha um dom. Qual era o dom dele? Administrar. Quando ele caiu no palácio, quem virou o chefe de tudo? José. Qual o dom que ele tinha? De administrar. Só uma pergunta, qual foi a faculdade de administração que José fez? Qual foi o mestrado em administração que José fez? Qual foi o MBA em administração que José fez? Nenhum. E aqui vem a segunda chave. Sabe o que impede a nossa prosperidade? A gente ignora o nosso dom. Por que a gente ignora o nosso dom? Porque não fizemos faculdade para aprender ele. Não precisamos fazer curso para aprender ele. Não ficamos de madrugada estudando ele, porque dom é igual de José. Foi dado por Deus e acabou. Você precisa entender que o nosso dom é chave da nossa prosperidade. José só cresceu e se tornou o homem mais poderoso do Egito, porque ele acreditou num dom que ele tinha. Seja na casa de Potifar, seja na prisão ou no palácio. Ele sabia que ele era um bom administrador, sem ter feito um curso de administração. E qual é o nosso problema? Como não teve esforço para aprender e desenvolver, a gente ignora, porque a gente só dá valor ao que tem esforço. Não precisa falar, mas toda igreja tem uma boleira. Aquela que faz um bolo maravilhoso. Não precisa acusar ela não, só estou comentando. Toda igreja tem uma boleira que faz um bolo maravilhoso. E ela está sempre orando a Deus, Senhor, me ajuda, eu preciso mudar a minha vida. E aí toda a festa de aniversário, os irmãos da igreja lembram dela. Irmã, você tem que ir lá, e só fala assim, só não esquece de levar o bolo. Aí a pessoa fala assim, meu dom, eu não tenho dom. Eu vou falar de um curso que eu tenho, mas lá eu explico melhor, mas deixa eu te dar uma palhazinha aqui. Todo mundo diz que não tem dom. No curso eu ensino a descobrir o dom, mas escuta o que eu vou te dizer. Uma dica de outras que tem lá. Dom tem a ver com o que eu gosto de fazer. Ninguém tem dom do que detesta, já notou? Ninguém tem dom, detesta isso aqui, e o cara nota 1 milhão naquilo dali. Não, o cara só tem dom do que gosta. O cara que tem dom de cozinhar, adora cozinhar. O cara que tem dom,
Você entendeu? Você está me acompanhando? Então chega em casa hoje, depois você vê o resto no curso, mas olha só, chega em casa hoje, relaciona o que você gosta de fazer. Por quê? Você já notou que as pessoas descobrem o seu dom primeiro que você? Porque fica te pedindo para fazer o que ela reconhece que você faz bem. E aí sabe o que a gente fala? Sou burro de carga, só me pedem para fazer. E Deus está dizendo assim: Pai amado, está difícil de ajudar esse cara. Meu irmão, relaciona o que você gosta de fazer. Ó, eu levei um empresário lá na igreja para falar para os empresários, na reunião de empresários, chamado Flávio do Bolo. Você acha que ele faz o quê? Gente, vocês são inteligentes demais. Por acaso, o Flávio do Bolo faz bolo. Agora, que tipo de bolo? Você sabe quanto que o Flávio do Bolo fatura por ano vendendo bolo? 20 milhões. Por ano, vendendo bolo. Que bolo? Bolo gourmet? Não, bolo. Mas que tipo de bolo? Bolo com florzinha? Não. Sabe aquele bolo que vem com buraco no meio? Aquele da forma, com buraco no meio? Ele ganha 20 milhões por ano vendendo bolo furado. Agora deixa eu perguntar para quem gosta de cozinha. É difícil copiar receita de bolo? Pegar lá na internet receita do bolo e quem gosta de cozinha, eu vou queimar até a água. Mas olha só, presta atenção, mas é difícil? Não é, concorda? Para quem gosta de cozinha. Não é. E eu te pergunto, você acha que já não tentaram copiar o bolo do Flávio? Irmão, bolo vendendo a 20 milhões por ano, você acha que já não tentaram copiar? Eu fico imaginando os caras tentando copiar o bolo do Flávio furado. Aí fala assim, não ficou igual. Faz de novo, não ficou igual. Não, deve ser o bujão de gás. Vamos descobrir qual distribuidora que ele usa, qual a marca do gás dele. Vai lá, compra no mesmo lugar, pega o gás, faz igual. Ficou igual? Não, deve ser o açúcar. Não, o açúcar, ele não deve usar o União, ele deve usar o Pirelli. Pastor, Pirelli? É o que veio da cabeça. Mas isso é pneu. No meu filme é açúcar, dá licença. Vamos lá achar onde que ele compra açúcar Pirelli. Aí vai lá, compra. Ficou igual? Porque você tem que aprender uma coisa sobre dom. Produto se copia, dom não dá para copiar. Porque dom é um presente que foi dado para você e não tem como copiar. E o Flávio continua abrindo loja de bolo furado até em Alphaville. Fala para o seu irmão, quanto dinheiro você deve estar perdendo, hein? Pastor, mas a única coisa que eu sei fazer é brigadeiro. Pergunta para o cara que tem a franquia de brigadeiro se isso não dá dinheiro. Pastor, mas a única coisa que eu sei fazer é empada, e isso dá dinheiro? Pergunta para o cara que abriu a franquia de empada. Você sabe qual é a diferença do Flávio para nós? Ele acreditou no dom que Deus deu para ele. E a gente ainda está pensando se tem dom. Fala para o seu irmão, você tem que descobrir o seu dom, irmão. Lá no curso, você pega lá a aula inteira do dom, mas deixa eu te dizer, já começa descobrindo o que você gosta. Ah, e tem mais. Ah, pastor, adoro dormir. Então você nasceu para morrer. Não, estou brincando, é só para relaxar, só para relaxar. Não, calma, gente, é só para relaxar, dá um sorriso para o lado aí. Mas presta atenção, você entendeu ou não? Nosso dom, irmão, deixa eu te contar uma experiência minha. Eu nunca fiz um curso de consultor de empresas na área de finanças, mas eu tenho treinamento, além desses que eu falei aqui que são acadêmicos, eu tenho cursos e cursos e cursos. Análise de balanço, análise de crédito, análise de risco, análise de sei o quê, um monte de coisa. Mas nunca fiz um assim, que tem um diploma assim, consultor de empresas na área de finanças. Aí sabe o que acontecia comigo? Ajudava os irmãos da igreja todos sobre finanças, mas não reconhecia que era um dom. Eu não estou falando de você não, estou falando de mim. Eu lembro que em 1994, que ano? 1994, eu estava comprando a metade da empresa de um cliente meu. Entrei na empresa, fiquei 30 dias. Ajustei tudo que tinha que ajustar. No final, a gente já tinha combinado o valor. A gente foi fechar o contrato, ele não quis vender.
falei, você está maluco? Eu fiquei aqui 30 dias. Ele falou, não, minha empresa é boa, só faltava arrumar. Eu falei, você está doido, cara? Ele falou assim, não, quanto que você ganha? Ganho tanto. Ele fez um checão, falou, toma aí, mas a minha empresa eu não vendo. Sabe o que eu fiz? Igual todo mundo faz. Se sente usado, ao invés de acordar, eu devo ter alguma coisa nisso aqui. 1994, se sente usado, pega o cheque, mesmo sendo grande, bota no bolso e vai reclamar com Deus. Deus, eu achei que dessa vez ia. Eu sei que você não sabe o que é isso que eu estou falando, mas imagina. Olha só, Deus, dessa vez eu achei que ia, o cara passou a perna e no seu, fiz a mesma coisa que os seus amigos fazem. E aí, o que acontece? Em 1994, eu tinha o meu trabalho e ajudando os outros. 1994. Em 2009, que ano? Depois de ajudar um monte de gente lá na igreja, veio um garoto que estava quebrando. Eu falei, deixa que eu vou te ajudar. O negócio do cara virou. E a 1994, em 2009 eu falei, não é que eu levo jeito para isso? Irmão, eu estou aqui te contando a minha história, eu sei o que eu estou falando, você está perdendo dinheiro. E eu estou só citando a Bíblia. Aí, 2012, decidi sair da empresa. Ganhava muito bem, decidi sair da empresa para ter mais tempo para a igreja. Dia 28 de março de 2012, final de abril, fui chamado para ir acompanhar um grupo que estava indo para Israel, mas não era grupo de crente não, era grupo de negócio, e que eles iam pagar tudo. Ganhava bem e fui. Já tinha saído da empresa. Quando eu entrei, classe executiva. Foi a primeira vez que eu andei de classe executiva na minha vida, 2012. Quando eu sentei, eu falei assim, meu Deus, isso é bom. Quando decolou, que eu apertei o botão e virou câmbio, eu falei, Senhor, eu nasci para isso. E sabe o que é interessante? Quanto que eu paguei? Nada, porque o meu dom pagou para mim. Porque eu aprendi naquele dia uma coisa, o dom te leva aonde seu dinheiro não pode te levar. Porque José não era nada, mas o dom não só abriu a porta do palácio, mas manteve ele lá dentro. Porque o faraó era o homem mais poderoso da terra, não adiantava ser bilionário e pedir uma audiência, que se ele não quisesse atender, não atendia. Mas como José tinha um dom que ele precisava, José acessou o que os caras do dinheiro não podiam acessar. Fala para o seu irmão, tem lugares te esperando por causa do seu dom. E já aproveita e diz para ele assim, para de dizer que você não tem. Sabe o que impede a nossa prosperidade? Ignorar o nosso dom. Ficar dizendo isso, eu não tenho, todo mundo tem, eu não vi. É porque dom não tem diploma, irmão. O diploma do dom é de tanta gente te pedir, você vai perceber que tem um negócio diferente naquilo que você faz. Você entendeu isso? Diga amém. Por exemplo, eu estava de férias lá nos Estados Unidos, você acredita que tem um cara lá que cobra $1.000 para lavar um carro? $1.000 para lavar um carro. E se você quiser entrar na fila, é para daqui 4 meses. Me diz que esse cara não tem um dom. Fala para o seu irmão, seu dom paga bem, irmão. Seu dom te leva em lugares, e eu não estou falando aqui de nada ultra estratosférico, você entendeu? Não estou falando de criar aqui o próximo foguete espacial. Eu estou falando de coxinha, de brigadeiro, de Flávio do Bolo. Você está entendendo ou não? Estou falando de coisa normal, coisa que está aqui no nosso meio. Então, meu irmão, acorda. A Bíblia está dizendo que o dom de José é o que prosperou ele. Você entendeu isso? Diga amém. Vocês estão com a cara esquisita? Dá um sorriso para o lado. Aqui, ó, terceiro. Gênesis 39, versículo 1. Isso aqui também é chocante. Gênesis 39, versículo 1. José foi levado ao Egito, e Potifar, o oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. Versículo 2, deixa eu ver aqui qual é a versão. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem,
e estava na casa do seu dono. Seu dono. O cara não era dono nem dele. Mas a Bíblia chama esse cara de quê? Próspero. A Bíblia chamou ele de escravo? A Bíblia chamou ele de quê? Você tem que desatar a tua cabeça, irmão. Terceiro motivo que a gente não prospera: ignora a prosperidade que já carregamos. Esse cara não era próspero por fora, mas por dentro ele já era. A ponto que Deus chamou um cara que é escravo de próspero. Você já notou que tudo que Deus fala para você parece que errou o endereço? Já teve essa sensação? Ou é só eu que tenho? Vem um profeta, fala um negócio, você fala, devia ser para o cara de trás, e eu peguei. Você entendeu ou não? Por quê? Por que que tudo que Deus fala para a gente parece que errou o endereço, parece que não tem nada a ver? Porque Ele nunca está falando sobre hoje, Ele está sempre falando do futuro. Quando Ele chamou José de próspero, Ele não estava chamando pelo José escravo, estava chamando pelo José governador. E sabe qual que é o nosso problema? A gente só olha para o agora. E Deus olha para o que você já é, lá no futuro. Irmão, você tem que entender que há uma diferença de prosperidade para Deus e prosperidade para o mundo. Prosperidade para o mundo é ter carro, é ter casa, é viajar, é ter. E para Deus é ser. O escravo é próspero e por isso vai ser governador. Fala para o seu irmão, você já é próspero. Sabe o que significa? Para de ignorar que a gente já carrega um nível de prosperidade. Olhe para José. José, na casa do pai dele, era próspero. A prosperidade daquele nível só carregava uma roupa diferente, que já deu uma confusão miserável. Mas, na casa de Potifar, a prosperidade que ele carregava fez ele ser o chefe dos escravos, mesmo que não adiantasse nada, continua duro. Agora preste atenção, lá na prisão, desceu mais um nível, quem virou o chefe? A prosperidade que estava dentro dele. Mas quando chegou no palácio, quem virou o chefe? A prosperidade que estava dentro dele. Você tem que sair daqui sabendo, meu irmão, que prosperidade para Deus é saber que qualquer fase da tua vida tem um negócio para ser alcançado que vai ser teu. Você entendeu isso? Não importa se é na casa do José, se é no Potifar, não interessa. Cada fase vai ter que deixar o seu presente na nossa vida. Entendeu isso? Diga amém. Quarta coisa que impede a nossa prosperidade. Isso aqui vai ter um gosto meio azedo. Não sei se aí no telão se tem nova tradução da linguagem de hoje. Tem? NTLH. Vê se tem aí. Porque aí esse texto fica perfeito. NTLH. Nova tradução da linguagem de hoje. Se não tiver, o que você tem? Coloca Provérbios 21, versículo 20. Irmão, me diz se precisa ir ouvir coach na internet. Precisa ler Bíblia. Me diz se precisa ver coach financeiro. Não precisa. O homem, olha o que você vai ler na Bíblia, tá? Da igreja, não é a minha não. O homem sensato tem o suficiente para viver como? Na riqueza e na fartura. Mas o insensato, não. Qual o motivo? Porque gasta tudo que ganha. Qual o coach que disse isso? Provérbios. Qual o livro de administração que disse isso? Antes do livro de administração existir, a Bíblia já existia. E já dizia, tu vai ficar pobre se gastar tudo. Irmão, quarta chave, ou o quarto motivo que impede a nossa prosperidade, gastar tudo que ganha. Só estou lendo o texto, tá? Por que que o cara não fica rico e próspero? Gasta tudo que ganha. Vocês estão com aquela cara de novo. Olha só, fala com a pessoa que está do seu lado. Cancela a compra, irmão. Aqui, amigo, deixa eu te falar uma experiência minha do mercado financeiro. Experiência minha do mercado financeiro. Tinha cliente meu, que ganhava 80 mil por mês. Isso é bom ou não? 80 mil por mês. Sentava na minha mesa para renegociar a dívida porque não estava aguentando pagar. Tinha cara que ganhava 4 mil por mês. Sentava na minha mesa para aplicar o dinheirinho que sobrou. Qual a diferença dos dois? Quanto ganha? Não.
quanto gasta. Porque o de 80 mil não tinha 1 centavo, o de 4 mil tinha um trocado para aplicar. Fala para o seu irmão, que prospera a tua vida não é quanto ganha, é quanto gasta. Vocês estão com aquela cara de novo, hein? Ei! Não sei nem se eu volto para a segunda sessão. Olha só, você está me entendendo? Vocês estão com a cara que quem comeu e não gostou. Olha só, azedo. Olha só, irmão, presta atenção. A gente acha assim, não, na hora que eu ganhar 10 mil resolve. Não, só aumenta as dívidas, se tu for um descontrolado. Só vai comprar o carro que você já não podia de novo. Não olha para o lado que pega mal. Olha só, você entendeu? Qual o nosso problema? Pastor, mas o meu sonho é ganhar 50. Para quê? Para fazer 1 milhão de dívida? Porque 50 compra um apartamentão por mês. Fala para o seu irmão, escuta a Bíblia, irmão. E a Bíblia, não é os coaches da internet. A Bíblia está claramente dizendo, sabe por que não fica rico e com fartura? Porque gasta tudo que ganha. Tem gente que já gastou o 13º. Não estou falando de 2024, já gastou de 2025. Nem que seja na cabeça dele, falou, não, quando vier o 13º de 2000, porque o de 2024 já gastou o ano passado. Vocês estão esquisitos, vamos mudar isso aqui. Ó, 5. Quinto motivo por que impede a nossa prosperidade. Repita comigo, acreditar que o dinheiro é mau. Irmão, eu sei o que eu estou falando. Eu nasci na igreja há 51 anos atrás. Se o dinheiro hoje é mau, há 51 anos atrás era o Satanás. Você entendeu ou não? E vamos olhar a Bíblia, eu estou tirando a religião da jogada, só estamos lendo Bíblia, ok ou não? E sem forçação do texto. Vamos ler a Bíblia. Vamos dizer aqui, ó. Lucas 8, versículo 1. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino, e os 12 iam com ele. Então, no total, quantos que iam no deserto? 13, por isso está faltando dinheiro. Jesus mais 12, dá quanto? Olha só, versículo 2. E também algumas mulheres, é isso que acontece lá no final do mês. Ó, e também algumas mulheres, eu não tomei remédio, peraí. Olha só, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos de enfermidade. Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana, e olha o que o texto diz, quantas outras? Muitas outras mulheres que com seus próprios recursos ajudavam Jesus e seus discípulos. Ei, deixa eu traduzir para você. Você sabe quem bancava o ministério de Jesus na terra? Umas mulheres que tinham dinheiro. Aqueles filmezinhos que você assistiu, que sempre ia Jesus mais 12, tudo errado. Porque tirando o filme religião, ia Jesus mais 12 e um bando de mulher que ia atrás só para pagar as contas. Você acha que como é que Judas roubava e ainda pagava as contas? Parou para pensar ou não? Deixa eu dizer um negócio para as mulheres aqui. Não sei se vocês vão acreditar. Mas olhando profeticamente para a Bíblia, vocês nasceram para pagar as contas. Tem algum marido perto das esposas aí? Tem algum marido? Ah, agora apareceu todo mundo, que engraçado. Olha só, vira para ela e diz assim, você vai me dar um carro novo. Ô irmã, e as irmãs vieram também, né? Vira para o marido e fala assim, então acho melhor me tratar melhor. Assim os dois ficam felizes, entendeu? Por que eu estou falando isso? Eu não estou falando em tom de brincadeira. Eu estou falando e te provando na Bíblia que no ministério de Jesus tinha recurso e quem bancava eram mulheres que tinham dinheiro. Você está me entendendo? Você tinha homens fazendo isso? Dá para ver na Bíblia, Nicodemo, José de Arimateia, tem outros também.
Agora, escute o que eu estou dizendo. As mulheres iam atrás, não era mais para expulsar demônio, não era mais para ser curada, é porque já tinham recebido a bênção e Deus prosperou elas para sustentar o ministério de Jesus na terra. Você está entendendo isso? Está ali no texto. Irmã, você pode não entender porque por anos você foi enganada dizendo que você depende disso, depende daquilo, já mudou. Mas eu quero te dizer, você carrega uma unção para pagar as contas do reino de Deus e da tua casa. Você está entendendo ou não? Então, está aqui na Bíblia, nós estamos lendo. Agora, eu te pergunto uma coisa, esse dinheiro é bênção ou maldição? É bênção ou maldição? Então, da onde que você tirou que o dinheiro é o problema? Da cultura que ensinaram para a gente. Agora eu vou te ler um segundo texto. Segundo texto, está lá em Mateus 26, 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar e eu vos entregarei? Pagaram-lhe 30 moedas de prata. Para quê? Para trair Jesus. Pergunta, esse dinheiro aqui é bênção ou maldição? Maldição. Mas peraí, também é dinheiro, concorda ou não? Meu irmão, então você tem que entender um negócio. Dinheiro é como uma faca. Repita comigo, dinheiro é como uma faca. O que quer dizer? Eu ensinei isso aqui para o grupo, é a segunda coisa que eu vou ensinar aqui para nivelar. Olha só, por que como uma faca? Imagina o que eu vou te dizer, aquela faca de cozinha que você tem lá na tua cozinha, benção ou maldição? Irmã, você está com dúvida por quê? Irmão, fica de olho aberto. Olha só, é bênção ou maldição? Bênção, por quê? Senão você ia ter que passar manteiga com o dedo, cortar carne no dente, sim ou não? É bênção. Aí você pega aquela faca, vai fazer um churrasco em algum lugar, e aí de repente cai no chão, você perde, vem um assaltante, pega a tua faca que é bênção e usa para assaltar alguém. Pergunta, essa faca agora é bênção ou maldição? Maldição. Aí alguém de bem acha essa faca, mas o cara amarrou o cara no poste antes de fugir. Aí vem alguém de bem, pega a faca, solta o cara do poste. Aquela faca agora é bênção ou maldição? Pastor, o que isso tem a ver com dinheiro? Simples. Dinheiro é como uma faca, não tem essência. Assume a essência do dono. Se o dono é ruim, o dinheiro vai ser ruim. Se o dono é bom, o dinheiro vai ser bom. Então não tem dinheiro bom e não tem dinheiro ruim. Não, o dinheiro é ruim. Não, tem gente ruim que tem dinheiro. O dinheiro é bom. Não, tem gente boa que tem dinheiro. O que muda é o dinheiro, o que muda é a pessoa. Você tem que entender que dinheiro só bota para fora o que está dentro. Por isso que você conhece gente com dinheiro que é gente boa e gente sem dinheiro que é gente ruim. E se esse cara tiver dinheiro, acabou com o planeta. Você entendeu ou não? Aí ensinaram, olha o que a religião ensinou para a gente. Riqueza não traz felicidade. Não é isso que a gente aprendeu? Eu te pergunto, pobreza traz? Alguém aqui tem um projeto de vida para nos próximos 5 anos perder tudo que tem, viver de Bolsa Família para ser feliz? Viu como é que a religião faz na nossa cabeça? Fala que dinheiro não traz felicidade, como se pobreza trouxesse. Quer ver o que a religião faz? Rico pisa nos outros. Quantos já ouviu isso? Você não conhece um pobre que pisa nos outros? Todo mundo que você conhece que pisa nos outros é rico. Entendeu o que a religião faz? Dinheiro não traz saúde. Eu te pergunto, o cara é mais saudável porque é pobre? Não, eu quero ser muito saudável, vou perder tudo que eu tenho para ter saúde. Você entendeu ou não? Agora é dos crentes, Fulano, depois que passou a ter dinheiro, se desviou. Você já ouviu isso ou não? Aí eu te pergunto, você não conhece um pobre desviado? Todo desviado que você conhece é rico. Fala para o seu irmão, atualiza essa chave aí, irmão. Então, sabe por quê? O que tem impedido a nossa prosperidade? Acreditar que dinheiro é mal. Dinheiro não é mal. Pessoas são más e usam dinheiro para o mal. E pessoas são boas e usam dinheiro para o bem. Você entendeu isso? Diga amém. Fala com o seu irmão, para com essa cara aí, irmão. E o último aqui, para a gente ir para o intervalo. Gênesis 13, versículo 9. Gênesis 13, versículo 9. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim, se fores para a esquerda, irei para a direita, se fores para a direita, irei para a esquerda. Você conhece esse texto? Esse texto é que
Ló e Abraão, no Gênesis 12, saíram, e por causa da bênção de Abraão, Deus abençoou Ló, e eles ficaram tão ricos, que o texto diz, e a terra não suportava o bem deles juntos. Porque tem que entender que naquela época não era botar dinheiro em ações, era o quê? Rebanho. E Deus fez o rebanho deles crescerem tanto, que a terra não suportava o rebanho dos dois. Por isso veio a briga dos pastores de gado de Abraão com pastores de gado de Ló. E aí Abraão vai dizer, escolhe para a direita ou para a esquerda, eu vou no lugar contrário. Aí, acabou meu tempo aqui, peraí. Aí, o que acontece? Primeira escolha certa de Ló, ir atrás de Abraão, porque ele tinha promessa, lembra disso? E Deus enriqueceu ele. Aí vem uma segunda escolha dada por Abraão. Nossos empregados estão brigando, para que a gente não brigue, escolhe a direita ou a esquerda, ele escolhe as Campinas do Jordão, porque nem tudo que parece bom é onde Deus está, então fica ligado. Olha só, aí está lá as Campinas do Jordão, bonita e tal, ele escolhe para lá, sobrou os pedregulhos para Abraão, mas Deus foi com quem? Com Abraão. E aí o que acontece com Ló? Tem uma guerra entre os reis, ele perde tudo. Abraão, com a bênção dele, vai lá e recupera tudo. Ao invés do Ló entender que a bênção dele estava ligada a Abraão, ele agora vai para Sodoma e Gomorra, e lá ele perde literalmente tudo, e vai terminar a vida, morando na caverna, praticando incesto com a filha, sem nada. Onde que você quer chegar, pastor, sobre um princípio? Por que impede a nossa prosperidade? Escolhas erradas. A primeira escolha de Ló fez ele se tornar poderoso na terra. A segunda fez ele perder tudo. Onde você quer chegar, pastor? Não é porque deu certo a primeira que você vai dar bobeira na segunda. Não, eu sei tudo. Continua ouvindo os outros, porque o orgulho derruba. Continue prestando atenção, pedindo conselho. Você pode ter crescido, continua pedindo oração para o teu pastor. Por quê, pastor? Ele não entende do meu negócio. O profeta também não entendia de fazer bolo, mas tinha unção para liberar a panela da viúva. O problema é que a gente começa a crescer, e é aí que vem as decisões erradas. A gente começa a achar que a gente é alguma coisa, a gente começa a achar que a gente sabe mais, a gente começa a achar que não precisa mais da bênção que foi liberada sobre a nossa cabeça, começa a achar que pode andar sozinho como Ló, e quando vê, perdeu tudo. Sabe o que a gente precisa fazer? Continuar dependendo de Deus, continuar buscando a presença de Deus, porque da fonte que saiu a primeira bênção, vão sair todas as outras. Fala para o seu irmão, coloca suas escolhas diante de Deus. Não é porque você saiu acertando 10 vezes seguida, que a 11ª vai dar certo, não. Sabe por quê? O diabo está doido para plantar orgulho no nosso coração. Porque ele sabe que não pode te parar, mas ele sabe o que Deus disse. Depois do orgulho, vem a queda. Terminou ruim, né? Dá um sorriso para o lado para parecer que ficou tudo bem. Então, gente, eu tenho uma segunda palavra para compartilhar, segundo princípios, tá? Nós vamos falar, quando voltar, nós vamos falar sobre liberando a prosperidade. Amém? Vamos para o segundo round. Então vamos lá. Eu vou compartilhar com você. Eu estava falando com os pastores, né? Ali, que o que eu compartilho com vocês não é uma teoria. Primeiro, é Bíblia. Bíblia, meu irmão, sozinha já funciona, né? Mas, às vezes você olha, eu falando, né? Além de ter a vida em negócio e tal, viajando o país todo para treinar pessoas nessa área de finanças, principalmente o povo de Deus. Eu falei com ele, eu tenho prazer, né, por exemplo, ir lá para dentro, com aquela sensação assim de
ter compartilhado aquilo que Deus tem me dado, né? Então isso é muito bom, né? Mas aí quando você olha, né, eu ministrando e tal, mostrando, ensinando, às vezes você não tem noção de onde eu saí, né? Você olha assim, irmão, eu estava falando com eles, quando eu tinha meus 21, já casado, 21, 22, pensa num cara enrolado financeiramente. Pensa num cara, esse negócio de vender o almoço para comer a janta, é coisa de gente rica. Eu latia no quintal para economizar o cachorro. Era outro nível abaixo. Porque assim, pensa a dificuldade. Então quando eu estou compartilhando com vocês, eu estou compartilhando o que mudou minha vida. Não é uma teoria para ver se funciona, você entendeu? Né? Eu estou compartilhando o que Deus fez na minha vida e que Deus pode fazer na vida de qualquer um que coloque em prática. Ok? Então não estou aqui, estou falando bonitinho. Não, eu estou falando o que muda a vida de alguém. Ok? E eu quero compartilhar agora alguns princípios. E o tema é liberando a prosperidade. Ok? Texto Isaías 1,19, para a gente começar. Texto Isaías 1,19. Se quiserdes, repita comigo, se quiser. Então olha só, se quiserdes, não é ou, me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então veja bem, olha que interessante. Deus tem o melhor dessa terra para nós. Mas antes de qualquer princípio, tem duas condições. Qual é? Tem que querer e tem que ouvi-lo. Olha que interessante. Deus tem o melhor dessa terra para mim e para você, sob duas condições que andam juntas. Tem que querer comer do melhor dessa terra, mas também tem que ouvi-lo, conforme Ele quiser. Então, por exemplo, tem gente que está satisfeito do jeito que está, e eu não recrimino. Não recrimino. A pessoa está feliz, é isso mesmo. Beleza, amém, porque a Bíblia está dizendo assim, para ir para outro nível, você tem que querer. Mas só querer não resolve. Tem um monte de gente que quer um monte de coisa. Só querer não resolve, tem que querer e ouvir a Deus. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Ouvindo o que Deus tem para nos ensinar nessa área de finanças, através da palavra dEle. Eu falei alguma coisa aqui que não tivesse na Bíblia? Tudo que eu estou falando está na Bíblia. Tudo, né? E eu vou compartilhar aqui mais alguns princípios para aqueles que querem crescer e querem ouvir Deus. Primeiro, livro de Jó, capítulo 19, versículo 23. Eu sou muito empolgado com a Bíblia, porque você leu o primeiro texto que eu li, né, para a gente começar a ministração anterior. Já dizia, Deus pega o pobre, do lixo, necessitado, muda ele de fase e vai assentar com os príncipes. Como é que você não se empolga com um negócio desse? Só quem não acredita. Porque quem acredita, literalmente no que está na Bíblia, tem que se empolgar com o futuro. Apesar de governo, apesar de economia, apesar de guerra, apesar de confusão. Meu irmão, se Deus está no futuro, o futuro vai ser bom para aqueles que confiam nele. Você entendeu? Deus tem caminho no meio do deserto, amém ou não? Então nós temos que acreditar nisso. Então se eu acredito nisso, eu me empolgo com alguns textos, principalmente. E esse de Jó é empolgante. Olha o que ele diz, Jó 19, 23. Quem me dera, agora que as minhas palavras se escrevessem. Quem me dera que se gravasse num livro. Ele está dizendo, o que eu vou falar agora, eu tenho tanta certeza que eu queria que tivesse gravado. Ele diz, e que com pena de ferro, olha que nível que ele acredita no que ele vai dizer, e que com pena de ferro e com chumbo, para sempre, fossem esculpidas na rocha. Ele está dizendo assim, eu tenho tanta certeza do que eu vou dizer, porque lá na frente o pessoal vai dizer que eu dei sorte, vai dizer, você deu sorte, você conhece fulano. Ele está dizendo assim, eu queria ter uma pena de chumbo, para escrever na rocha, para nunca mais ser apagado o que eu vou falar. Aí vem o que ele vai dizer, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E olha o que ele vai dizer, e depois de consumida a minha carne, olha o que ele está dizendo, a minha pele,
ainda em minha carne verei a Deus. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, deixa eu traduzir para você o que Jó está dizendo. Jó está dizendo assim: estou lascado, não tenho dinheiro nenhum. Eu era o homem mais rico do Oriente, não tem mais nada, nem os empregados ficaram, os filhos, todos os meus filhos morreram. Olha o que ele está dizendo: minha saúde, tem hora que eu quero a morte, mas uma coisa eu vou dizer, e queria que tivesse escrito para ninguém falar que eu dei sorte: eu sei que meu Redentor vive, que Ele vai vir me defender. E ele falou assim: e mesmo depois de consumir dessa pele, olha o que ele diz: nessa carne eu ainda vou ver Deus. Ele não está falando, se acabar tudo e der errado, eu vou ver Jesus na glória. Ele está dizendo, Deus vai vir aqui na terra, e ainda nessa carne eu vou ver Deus agir na minha vida. Você tem noção do que o cara estava falando? O cara estava sem nada na vida, perdeu os filhos, perdeu toda a riqueza que tinha, e o principal, perdeu a saúde toda para reconquistar, e ele está dizendo assim, mas ainda nessa carne, não é lá no céu não, eu vou ver Deus. Irmão, se isso aqui não for empolgante, eu não sei o que te empolga. Eu não sei a situação que você está vivendo, mas eu sei que tem um Deus que defende aqueles que são dele, e que para ver Deus você não precisa ir para o céu não, porque Ele desce para a terra e muda a tua história. Você está entendendo isso? Esse é o Deus de Jó, e é o nosso Deus, você está entendendo? Agora, aonde que eu quero chegar para ser o primeiro princípio? O Jó está num presente tenebroso, não no presente ruim, ele está no pior presente que alguém pode estar. Qual é o presente dele? O presente dele tem doença incurável, o presente dele tem o diabo com autorização para fazer o que quiser, menos matar. O presente dele perdeu todos os filhos, perdeu toda a riqueza, perdeu todos os amigos e perdeu até os da família. Esse é o presente. Mas ele está falando sobre o futuro. Aqui ele não está falando sobre o presente. Aqui ele está dizendo assim, apesar disso tudo, eu tenho uma palavra, ele dizendo, é como se ele estivesse falando aqui hoje, eu tenho uma palavra para liberar sobre a minha própria vida, não vai terminar assim, e eu vou ver Deus agir na minha vida ainda nessa terra. Você entendeu o que ele está falando? Sabe qual é o primeiro princípio que eu aprendo, que nós temos que botar em prática lá na nossa vida, na nossa empresa, na nossa casa, nos nossos negócios, na nossa profissão? Anota aí, primeiro princípio que ativa a prosperidade: acreditar no futuro, apesar do presente. Vamos repetir isso? Acreditar no futuro, apesar do presente. Vira para o lado aí e diz para o cara, você tem que gravar isso aí, fala assim, acreditar no futuro, apesar do presente. Agora vira para o outro lado e diz, acreditar no futuro, apesar do presente. Agora vira para você mesmo e diz assim, acreditar no futuro, apesar do presente. Você sabe qual que é o único que pode fazer isso? Aquele que acredita no Deus poderoso que mexe no passado, no presente e no futuro. Meu amigo, no passado, como é que ele mexe? Dos teus pecados não vou lembrar mais. Puf, acabou com o passado. O homem te joga na cara, Deus não joga, porque o passado no sangue de Jesus está resolvido. Tu se lembra dos pecados e se julga, mas Deus já te absolveu, o teu passado está resolvido. Você entendeu ou não? O presente, Ele está trabalhando para aqueles que nele esperam, e o futuro já está na mão dele para mudar a tua história. Ou seja, apesar da pior fase que você possa estar vivendo hoje, você tem que acreditar no futuro. Irmão, eu pareço um cara meio empolgadinho. Aliás, eu sou o terror dos pessimistas. Os pessimistas me detestam. Eles falam assim, ele fala isso porque ele não sabe a minha vida. Ele fala, quero ver lá, ó, onde eu moro. Quero ver ficar empolgado aí com o emprego que eu tenho. Quero ver ficar nessa onda toda se tivesse a vida que eu tenho. Ah, é? Então deixa eu mostrar para vocês, na prática, o quanto que eu acredito no futuro. Só que eu não vou mostrar o presente, eu vou mostrar o passado. Prepara o vídeo aí, é um vídeo de 1 minuto, para você ter certeza que eu acredito no que eu prego. Eu te mostro os princípios que mudaram a minha vida. Esse vídeo eu vou só te adiantar, não é spoiler não, é porque esse vídeo
tem 28 anos. Foi quando meu filho nasceu, meu filho hoje é médico, vai fazer 28 anos de idade agora. Há 28 anos atrás, você vai ver qual era a minha realidade, ok? Você vai ver como é que era a minha realidade, para você não achar que eu sou um cara empolgadinho do nada. Eu acreditava lá naquela época. E como áudio, eu não tinha dinheiro para nada. Eu só tinha sonho dentro de mim e acreditava no Deus que eu estou pregando para vocês. Era só isso que eu tinha. Acreditar em Deus que nós temos já é tudo. Então, o que acontece? Eu peguei, quando meu filho nasceu, eu peguei uma câmera emprestada, Quem lembra da câmera de fita de VHS? Aí levanta a mão. Eu sei a sua idade. Olha só, então, o que acontece? Os jovens estão pensando, VHS? Eu sei a sua idade também. Aí, preste atenção. Aí eu peguei uma câmera de VHS emprestada, porque eu não tinha dinheiro para comprar uma, que ele era carérrimo, lembra? Né? Aí eu gravei, porque eu estava naquele presente, com a cabeça no futuro que eu acreditava que Deus tinha para mim. Ia passar por luta, porque os crentes é um negócio engraçado, adora a promessa, mas não quer lutar pela promessa. Ou seja, Deus fala, vai ter uma terra que mana leite e mel, e Ele avisa, vai ter gigante, vai ter amorreu, vai ter ferido, vocês vão ter que guerrear. Não quero, só quero a promessa. Não, aí você acordou, isso é filme. Realidade bíblica é assim, Deus fez a promessa e agora tu que lute, porque a bênção está liberada. Você entendeu o que é a promessa? Fala para o seu irmão, agora é tu que lute. A promessa não vem assim, Papai Noel desceu pela chaminé e deixou a promessa lá debaixo da tua cama. Isso aí é propaganda da Calói. Quem lembra da Calói? Confirmou a tua idade. Olha só, entendeu? Então tipo assim, irmão, eu acreditava, eu não tinha esses princípios ainda, mas eu acreditava no que Deus podia fazer na vida de um pobre necessitado. Então eu peguei essa câmera emprestada, você vai ver que o áudio está ruim, por isso ela está com legenda, e na hora que mostra o tanto que eu acreditava, está em umas letras grandonas assim, que é para você prestar atenção na fala de quem vive o presente, mas acredita no futuro. Você entendeu ou não? Então te dei esse spoiler para você entender o vídeo, que não é lá grandes coisas. Então, solta o vídeo com áudio, por favor. Aqui é a casa do papai, ó. Aí só tem uma cozinha improvisada aqui naquela porta ali, um banheiro, uma área de serviços e o quarto do neném e do papai. Assim que é a casa do papai, ó. E aqui é o outro lado da casa do papai. Ó, como é que era. Agora quando você estiver vendo, deve estar bem diferente. Agora se tu estiver já crescidinho, grandinho. Mas nós vamos entrar lá dentro para tu ver. Aqui nós estamos entrando na cozinha. Agora nós estamos no banheiro, aqui de lavar a roupa da mamãe, o tanque. Estamos indo pro quartinho do neném, e da mamãe e do papai. Ó, o guarda-roupa, a porta que vai pra sacada, a coisinha do neném, ó, os brinquedinhos, televisão, a mordomia. E aqui que é a casa da gente, viu, neném? Só que quando você estiver grande vai estar bem diferente. Entendeu? O quanto que eu acredito no futuro? Não é porque está dando certo agora. Ali eu já acreditava no futuro, 28 anos atrás. Acreditava tanto que eu tinha certeza que o filho que eu tinha acabado de nascer não ia ver aquilo dali. Por isso que eu vou gravar a minha casa do lado de fora, para dizer para ele, era aqui que a gente morava. Eu estou no presente com a cabeça onde? Porque o futuro meu não tinha aquela casa. No futuro meu, não tinha aquela dificuldade que eu passava. E olha que quando meu filho nasceu, aquela casa já estava melhor. Porque ela, se eu tivesse gravado isso antes, ela não teria piso no chão, de cerâmica. Não teria. Não era nem vermelhão, era no cimento. Ela não teria, você viu que não tem janela. Mas tem uma porta-balcão ali que não teria vidro. Quando eu fiz a filmagem mostrando o banheiro, só pai, né? Pai é sem noção, tem que mostrar coisa que tem nada a ver. Mas olha só, quando mostra o banheiro, tem uma porta lá, que não existia. Meu sogro, eu não tinha dinheiro para comprar uma porta. Como meu filho ia nascer, meu sogro comprou uma porta e botou lá.
Irmão, eu sei o que eu estou te ensinando. Eu sei o que mudou a minha história. Você tem um Deus que pode te levar para um futuro que só Deus de verdade sabe qual é o tamanho dele. Você está entendendo? Então, o primeiro princípio que eu quero te dar é esse: acredite no futuro, apesar do presente. Ou seja, eu estava naquele presente ali, já tendo certeza que ele não fazia parte do futuro. Como? Não sei, eu acreditava. Não sabia o que eu sei, não tinha os estudos. Ali eu tinha 22, 23 anos, não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Olha o tanto que eu tenho hoje. Direito, administração, mestrado em Direito, MBA em Mercado Financeiro e Mercado de Capital. E estou indo já, só vou terminar o curso de inglês, para poder fazer a pós de Economia. Mas nessa época aqui, nem dinheiro para pagar a faculdade eu tinha. Irmão, eu não tinha dinheiro para botar vidro. Você acha que eu ia ter dinheiro para pagar a faculdade? Então eu não vim aqui pregar para você uma teoria. Eu vim aqui te dar textos de um Deus que muda a nossa história. Te dar chaves que não estão em livro de coach. Nada contra os coaches, eu tenho amigos coach top. Eles ajudam pessoas, mas não tem nada que vai ajudar mais a nossa vida do que a palavra de Deus. Você está entendendo? Por isso que Deus falou para Josué: medita nela de dia e de noite, que você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Você entendeu ou não? Então, meu irmão, a gente tem que olhar para o futuro e saber, Deus está nele. Agora, eu não vou te mostrar a minha casa, mas eu vou mostrar as casas que eu faço para vender. Coloca umas fotinhas que eu te mandei aí. Essa está à venda agora. Uma paisagem maravilhosa na montanha. Vai passando aí para mim. Passa de novo. Mais ou menos isso aí, ó. Ah, isso aqui é só uma suíte, que tem 30 metros quadrados. Com essa vista maravilhosa da montanha. Passa aí, deixa eu ver se tem mais o quê. Não pegou a frente toda, mas tem isso aí. É isso aí. E lembra da outra casinha? Fala com o seu irmão: seu presente não tem nada a ver com o teu futuro, irmão. Então você tem que tirar a tua cabeça do presente e enfiar ela lá no futuro que Deus tem para você. Você está entendendo? Não vim aqui vender curso, não vim aqui vender livro. Eu vim aqui compartilhar os princípios que Deus tem para nós, para virar a chave na nossa vida. Você entendeu isso ou não? Você não precisa de mais nada, você tem Deus, irmão. Você não precisa de mais nada, você tem os princípios de Deus. Eu comecei a prosperar sem faculdade, eu não precisei de fazer faculdade para prosperar. Mas também não dou desculpa, porque agora prosperei e não precisa fazer mais nada. Então eu tenho os dois lados para te ensinar. Eu estou aqui para te dizer: prosperei sem faculdade, mas também não vou jogar fora porque já prosperei. Você entendeu isso ou não? Porque tem coisas que Deus vai querer levar você, que você vai ter que ter autoridade na terra, porque a do céu você já tem. Vocês estão com aquela cara? Você está entendendo ou não? Então eu era empolgadinho assim. Não é agora que as coisas dão certo, eu era empolgadinho do jeito que você viu o vídeo. E eu, na verdade, eu não conseguia enxergar o que eu já vivi até aqui. Mas uma certeza eu tenho: o que eu vivi até aqui é fichinha perto do que Deus ainda vai fazer no futuro. Você está entendendo isso ou não? E aí, na hora que tudo começa a dar errado, eu tenho que pensar, e eu tenho uma frase comigo que eu quero que você grave: sempre tem um jeito. A sua missão é descobrir como. Sempre tem um jeito. Irmão, todo mundo consegue um jeito. Por que você não vai conseguir? Então para de dar desculpa e arruma um jeito. Você entendeu? Eu vou mudar, que vocês estão com a cara muito estranha. Mas olha só, você entendeu ali? Primeira coisa, para de olhar só para o presente, irmão. Não dá para viver no futuro, mas dá para olhar para o futuro para gerar no presente o futuro que você quer viver. Você entendeu isso? Diga amém. Eu lembro eu numa Brasília, batida de frente assim,
estava passando um Vecta. Lembra, os homens sabem o que eu estou falando, que eles são mais sensíveis, né? Quem lembra daquele Vecta primeiro que lançou? Meu irmão, aquilo era quase uma experiência, aquilo não era um carro. E eu na minha Brasília, arrebentada lá. E eu olhei assim, falei com a minha esposa, um dia eu vou ter um desse. A cabeça dela ainda não estava mudada como é hoje. Ela falou assim, sonha. Eu falei, espera aí, um dia esse carro vai ser uma Brasília, ou o que vier depois dele. Cuidado com as suas palavras geram futuro. Se não está gostando do teu presente, muda a tua palavra, porque ele é fruto do que você falou lá atrás. Você entende isso? Eu poderia pregar agora só sobre isso, mostrando dentro da Bíblia. Irmão, preste atenção, o diabo já quer te destruir, e você dá autorização a ele com as suas palavras. Muda as suas palavras. O vale de Osso Seco foi mudado com palavras, não é? E Deus só falou assim, profetiza, e o vale mudou. Tem vale nosso que vai mudar com palavra. Agora tem deserto nosso que só vai ficar por causa da nossa palavra. Vocês estão estranhos. Vamos para o ponto 2, senão vocês vão me bater. Lucas 2, segunda chave. Lucas 2, versículos 6 e 7. Lucas 2, versículos 6 e 7. Olha só. Estando eles ali, aconteceu completarem os dias. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. O que é estalagem? Na versão da minha Bíblia, hospedaria. Na versão do século 21, hotel, pousada. Pastor, o que isso tem a ver com finanças? Tudo. Olha o que a religião ensinou para a gente. Você tem que ser igual Jesus, pobrinho, nasceu numa manjedoura. Foi o que a religião ensinou para a gente. A Bíblia nunca falou isso, mas a religião falou. O que a Bíblia está dizendo? Que Jesus era rico? Não. Mas que a família dele não era miserável, tinha dinheiro para pagar o hotel. E só nasceu na manjedoura porque não tinha vaga no hotel da época. Gente, vocês estão muito estranhos mesmo. Você está entendendo aqui ou não? Foi falta de dinheiro? Foi falta de vaga. José não falou assim, Jesus mesmo é qualquer um, vamos botar lá na estrebaria. Ou um anjo apareceu para ele, olha, coloca lá no meio dos bichos. Não. Olha aqui. E tem um povo que parece que está assustado com o que está escrito. Olha só. E deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos, deitou numa manjedoura. E o motivo está aqui, porque não havia lugar para eles na estalagem. Sabe o que José fez? Primeiro tentou achar vaga na hospedaria. Não tinha? Não tem como continuar a viagem como uma mulher que está dando à luz. Foi lá para o meio dos bichos, preparou uma manjedoura e botou Jesus lá. E a religião? Você tem que ser igual Jesus, nasceu pobrinho na manjedoura. Ele era rico? Não tem a menor noção, mas que tinha dinheiro para pagar o hotel, tinha. Isso eu posso afirmar, porque o que está na Bíblia eu posso afirmar, e isso está na Bíblia. Mas a religião começou assim, você tem que ser humilde, porque olha, você já viu que a religião botou humildade como se fosse pobreza? Não, o cara não é humilde, o cara é pobre. Você só vai saber se ele é humilde se ele puder pisar nos outros e não pisar, aí ele é humilde. Se ele pode rebater uma coisa e não rebate, ele é humilde. Você entendeu? Uma religião botou assim, o cara é humilde. Não, o cara é pobre. Você vai ver se ele é humilde quando ele não precisar de você. Aí você vai ver se ele é humilde. Quando ele for maior que você vai ver se ele é humilde. Se ele vai pisar em você ou não. Agora, enquanto ele precisa de você, como é que ele vai ser ele? Você não vai conhecer ele enquanto ele não precisar de você. Por isso que tem amigo que era amigão enquanto não tinha nada. Depois, nem te conhece na rua. Por quê? Nunca foi teu amigo. Você era uma utilidade para ele. Aí precisava de você, tinha que te aturar. Vocês estão com a cara. Mas eu estou falando a verdade. Você está entendendo? Então não confunda pobreza com humildade. Ok?
E uma coisa que esse povo não era aqui, eram miseráveis. Porque miserável não paga hotel. Ok ou não? Então, qual o segundo princípio que a gente precisa? Romper com a cultura e mentalidade de pobreza que a religião enfiou na gente. Quer ser santo? Você não pode ter nada. Ué, e Abraão que tinha tudo? E Jacó, que Deus enriqueceu ele, então ele não é santo. E José, que virou o dono do camelo 4.0 com ar-condicionado do Egito, ficou poderosão. E o José? Então agora só porque ele é rico ele se desviou? Não, o cara é o segundo homem mais poderoso do Egito, continua acreditando tanto em Deus, que lá no final da vida, mesmo tendo tudo, sendo poderoso no Egito, tendo dinheiro, não sei o que, ele fala assim: Deus vai visitar vocês, e eu quero que vocês jurem, que você vai pegar os meus ossos e levar para a terra que Deus vai levar vocês. Pensa num cara que acreditava em Deus, o tal do cara, que é dono de tudo, poderosão no Egito, e continua acreditando no Deus que botou ele lá, porque a religião ensinou para a gente que se você ficar tão poderoso, você vai se desviar. Quem que quer que você acredite nisso? O diabo, que não quer que você faça crescer. Você entendeu? Por quê? O seu crescimento é crescimento do reino, você tem que entender isso. Seu avanço vai bancar o reino de Deus na terra. Se você é fiel a Deus, seu avanço é o avanço da igreja. Você entende isso ou não? E o diabo quer isso? Não. Então, o que a gente precisa é romper com essa mentalidade e cultura de pobreza que é enfiado na gente desde novinho. Irmão, olha só, presépio é uma presepada. Presta atenção, o que tem no presépio? Boi e bichinho, até aí está verdade. O que tem no presépio? Em cima dele, uma estrela do Oriente. Aí já virou mentira. Ué, pastor? Não, não tem isso na Bíblia. Ih, vocês estão com cara de quem está duvidando. Olha só. Outra coisa que não tem no presépio, não o presépio da Bíblia. Três o quê? Reis magos. Pastor, não tem. Isso é a religião que enfiou lá. Gente, vocês estão com a cara de quem... Vocês são muito esquisitos. Olha só, presta atenção, Não tem 3 reis magos. Outra coisa, você já viu que os reis magos do presépio tem cara de pobre? Você já viu isso ou não? Alguém já reparou isso? Outra coisa, 3 reis magos segurando caixinha, dando caixinha de presente. Rei não dá caixinha para ninguém. Outra coisa errada no presépio, um pai e uma mãe que não está feliz com o nascimento do filho. Já viu a cara dos pais Maria e José no presépio? Está um de um lado, outro do outro, com aquela cara assim: miserável, nasceu. Já viu a cara do presépio dos pais? Tinha que estar assim, ó. Não, mas está assim. Vai aumentar as contas. Tudo errado. Vocês ainda estão com cara de que o presépio ainda tem estrela e rei mago? Vou ter que mostrar para vocês, senão vocês não vão acreditar. Espera aí. Coloca na Bíblia aí, não vou ler nem a minha, para não falar que eu distorci. Coloca aí, Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2, versículo 9. Vamos ver onde é que está a estrela e os reis, e a tal das caixinhas. E outra coisa que eu tenho para dizer para vocês, já que é para quebrar o presépio. Não tem 3 reis, a Bíblia nunca falou que eram 3. Não, agora você tinha que ver a tua cara. A Bíblia nunca disse, não tem um lugar na Bíblia que diz que tem 3 reis. A religião meteu 3 reis. E eu vou explicar para você por quê. Vamos lá. Vocês tinham que ver a cara. Olha só. E tendo eles ouvido, eles quem? Os 3 reis que não são 3. Olha só. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente. Ah, pastor, o senhor falou que ela não estava? Ela não está no presépio.
A estrela que tinham visto no oriente iam adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Se deteve aonde? No lugar onde estava o menino. Agora que você vai quebrar o presépio. Vamos ver que lugar é esse. E vendo eles a estrela alegrar. Isso aqui é a Bíblia faz assim. Ó. E vendo eles a estrela alegraram-se muito com júbilo. E agora vem o segredo. E entrando não, bem mais forte assim como se fosse o coral. Entrando cadê o presépio? A estrela se colocou em cima de onde estava o menino. E entrando diminuiu. Vocês notaram? Tipo assim, o desânimo. Quebrei o presépio. Olha só. E entrando na casa. Lembra que tinha José e Maria? Outra mentira. Gente, vocês estão decepcionados. Eu estou vendo na cara de vocês. Olha só. E entrando na casa, acharam quem? Menino com Maria. Cadê o José que enfiam lá na estrela? Ali. Sua mãe. E prostrando-se o adoraram. Agora outra mentira do presépio, as caixinhas. E abrindo o quê? Abrindo as suas caixinhas? Abrindo o quê? Seus tesouros. Não cabia os tesouros na estrebaria. Abrindo seus tesouros. Lhe ofereceram o quê? Dádivas. Ouro, incenso e... Aqui está falando quantos são? Não. Está falando o tipo de presente. Ouro, incenso e mirra. 2 reis pode levar ouro, incenso e mirra? Pode. 4 reis pode levar ouro, incenso e mirra? Mas religião tem que botar no quadrado, e porque são 3 tipos de presentes, tem 3 reis. Você não vai achar em lugar nenhum na Bíblia que tem 3. Só fala as 3 qualidades de presente. Vão quebrar o presépio ou não vão? Você entendeu o que a religião faz com a gente? Faz a gente ler texto como esse e nunca ver. De tão formatado que a cultura botou na nossa cabeça, que a gente continua vendo a estrela lá no presépio. Continua vendo 3 reis com cara de pobre, segurando caixinha, dando presente. Não, a Bíblia não falou caixinha, falou tesouros. E não falou que são 3, falou 3 tipos de presente. Pode ser 2, pode ser 4, pode ser 5. Essa semana, no Natal lá, foram fazer lá na igreja, esse negócio aí de peça, esse troço aí. Teatro lá do negócio da manjedoura. Enfiaram 4 reis. Eu falei, caraca, aprenderam. Porque todo mundo enfia 3. Quem falou que era 3? A religião. Fala com seu irmão assim. Muda essa cabeça, irmão. Você está entendendo ou não? Olha só, irmão. Eu sinto a decepção de vocês. Mas é verdade, está aqui na Bíblia. Nós viemos só ler a Bíblia. Qual que é o problema? A religião molda a nossa cabeça de forma que a gente leia a Bíblia e veja a estrela na estrebaria, veja 3 reis com cara de pobre segurando caixinha. Agora deixa eu só te dar uma dica, Eles levaram ouro, incenso e mirra. Eu não vou continuar lendo para adiantar o tempo. A Bíblia diz que eles foram embora e aparece na cena José. Lembra o José? Não estava na cena. Aí aparece o José, com um anjo falando a ele de noite, em sonhos. Saia daqui, fuja para o Egito, porque vão tentar matar Jesus. Eles tinham acabado de sair, o texto diz, e eles foram embora, e o Senhor aparece em sonhos e manda. Sabe o que significa isso? Para acabar com a sua decepção de uma vez? Os reis não apareceram quando Jesus nasceu, é quando ele já estava perto de 2 anos. Por isso que Herodes mandou matar de 2 para baixo. Ele já estava em casa, já estava crescidinho. Tem uns queixos quase caíram. É Bíblia, irmão. Não, eu vou ter que ler, olha só. Vamos continuar esse texto aí, ó. Vamos lá. Não, vocês estão decepcionados demais. 12. E sendo por divina revelação avisado. Não, bota o 11. Só para vocês entenderem, ó. E entrando na casa acharam o menino, não sei o que, beleza. 12. E sendo por divina revelação avisado em sonhos para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para sua terra. Foram embora, ok? Sequência, 13. E tendo eles se retirado, então eles saíram, José chegou.
Aí José foi dormir, já deve ter chegado de noite. Eis que o anjo do Senhor apareceu em José em sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino sua mãe e foge para o Egito, e demora-te até que eu diga, porque Herodes há de procurar de menino para matar. Você continua lendo, ele fala, de 2 anos para baixo mata todo mundo. Então qual era a idade provável de Jesus? Entre 1 e 2 anos. Aí Deus fala assim, vai para o Egito. Agora só uma pergunta, que a gente lê a Bíblia romântica, eu leio a Bíblia da forma assim, como é que é a vida real? Na vida real tem que trabalhar? Tem ou não tem? Na vida real deles lá, tinha Bolsa Família? Na vida real deles lá, tinha ajuda do governo? Tinha kit criança? Não tinha. Então, se não trabalhou, não come. Essa era a vida real, não é? Aí aparece um anjo, na vida real deles, diz assim, vai para o Egito e fica lá até eu avisar. Esse fica lá entre 2 e 3 anos. Qual é o idioma do egípcio? A língua egípcia. Qual é a do hebreu? Língua hebraica. Como é que os dois conversam? Você acha que José era poliglota? Tinha feito antes, o anjo apareceu 2 anos antes e falou assim, faz um cursinho de egípcio, porque você vai ter que morar lá. Estou indo para a vida real, irmão. Na vida real foi assim, Deus envia tesouros, repita comigo, tesouros, não é caixinha, Deus envia tesouros, e assim que recebeu o tesouro já avisa, vai para o Egito, para um lugar onde vocês não sabem qual é a cultura, para um lugar que vocês não sabem viver direito, para um lugar que vocês não falam o idioma, vai para o Egito. O que é o Egito? Para nós é deserto, é tribulação, é escravidão, e para eles, cultura mais avançada, engenharia mais avançada, medicina mais avançada, é o quê? O melhor lugar para se viver, na época deles, você entendeu ou não? Aí Deus fala assim, pega esses tesouros e vai se sustentar no Egito. Fala com seu irmão, não dá para ser caixinha, tem que ser tesouro mesmo. E eles vão se sustentar. Aí tem as teorias, ele foi construir casa, ele foi não sei o quê. Isso não está na Bíblia. O que está na Bíblia é que Deus enfiou um monte de tesouro em cima dele e falou assim, agora eu estou sustentando vocês, vai lá viver até eu mandar voltar. Em que lugar? No melhor lugar para se viver, vai lá. Acorda, irmão. É a religião que quer fazer a gente entender que a cultura de pobreza é o que Deus quer para nós. Não, Deus pegou pessoas que tinham tesouros e mandou entregar para Jesus e deu a missão, vai lá viver agora no Egito. Você está comigo ou não? É Bíblia. Aí você pega, Jesus cresce, vira o Jesus popstar que ele se tornou, depois que fez o primeiro milagre do casamento, todo mundo queria convidar ele para o casamento. Aí tipo assim, Jesus começa a fazer milagre, todo mundo quer ele, não sei o que, não sei o que. Aí ele para 12 casas. Tinha Bolsa Família? Tinha seguro-desemprego? Meu irmão, lá é o seguinte, pescou, come. Não pescou, vai passar fome, se alguém não emprestar peixe. Você entendeu isso ou não? É que a gente olha assim, sem olhar assim, qual é a cultura da época, o que era? E aí Jesus chega em 12 caras. Você tem que entender que a galera naquela época casava e tinha um trilhão de filhos. Filho assim era lote. Você acha que Jacó tinha 12 por quê? Porque era cultura. Meu pai, uns morreram, mas meu pai tinha, sei lá, 12, 14 irmãos. O pessoal pensava e engravidava. Olha só. Naquela época ali era assim. Naquela época a mulher trabalhava. Por que que uma viúva que não tivesse filho ia mendigar? Não tinha INSS. Não tinha quem sustentasse ela, você entendeu ou não? Aí dentro desse contexto, Jesus para 12 casas. Pastor, a gente não sabe se todo mundo é casado. A gente tem ideia por causa de Pedro, que tinha sogra. Ninguém arruma uma sogra só para ter sogra, irmão. Eu queria uma sogra. Você quer casar? Não, só quero a sogra. Você entendeu? Ah, meu sonho é ter uma sogra. Alguém pode ser minha sogra? Imagina essa cena. Tem que internar o miserável. Olha só. Então, ele tinha uma sogra. Por quê? Era casado, tinha família. Só uma pergunta. Nesses 3 anos que eles estão andando atrás de Jesus, quem bancou a casa deles? Só uma perguntinha. Quem botava comida lá?
que você quer dizer? Lembra daquelas mulheres ricas do Lucas 8? Sustentavam com seus bens? Não era só um cara não, era 13. Você está entendendo, irmão, o nível de prosperidade que Deus pode levar para você? Sustentar 13 casas. Para que esses homens pudessem ser treinados por Jesus por 3 anos. Mas a gente tira isso, a religião tira isso. O negócio é ser pobrinho na manjedoura. Você está falando que Jesus era rico? Não, só estou te falando a Bíblia. As 12 casas estavam bancadas. Quando Jesus vai morrer, tem gente para comprar um túmulo caro? Você já viu o preço? Irmão, eu vejo cada coisa na Bíblia. Olha só, estou preparando a mensagem um dia, mensagem normal, sem ser sobre finanças. Aí veio aquele texto que Nicodemos preparou o perfume. Lembra daquele negócio? Perfume. Aí eu li assim, 100 libras. O preço do perfume. Eu fui pesquisar. 100 libras, naquela época, daquela moeda, representava 400 mil reais em dinheiro de hoje. Tem noção? Eu achei tão absurdo, mas tão absurdo, que eu falei, nem hoje tem perfume nesse preço. Como é que ia ter naquele tempo? Joguei na internet. Perfume mais caro do mundo. Sabe quanto? 1 milhão e poucos mil dólares. Mais de $1 milhão, o perfume mais caro do mundo. E sabe o que o diabo quer? Enfiar a cultura de pobreza na nossa cabeça. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Como é que vai ser no céu que a Bíblia diz, não sou eu não, rua de ouro? Me diz qual é o sheik das Arábia. Ele pode ter carro de ouro, rua de ouro não tem. Vocês estão me acompanhando? Sabe um negócio mais absurdo que tem na Bíblia? Mar de cristal. Você sabe o que é mar de cristal? É cristal líquido. Senão não tem como ser mar de cristal. Senão é uma pedra de cristal no lugar onde fica o mar. Para ser mar de cristal como está na Bíblia, tem que ser cristal líquido. Pastor, como é que é isso? Pergunta para Deus. Porque foi Ele que inventou isso. Meu irmão, Nova Jerusalém, 12 portas. Sabe o que a Bíblia diz? Cada porta é uma pérola inteira. Você já leu isso na Bíblia? As 12 portas da Nova Jerusalém, cada porta é uma pedra de pérola inteira. Me fala que no céu tem pobreza. Me fala que Deus ama a pobreza. Me fala que Ele quer os filhos dele pobres. Não, meu irmão. A pobreza é a consequência do pecado que entrou no mundo. Só isso. Porque no original tinha abundância. E sabe o que Deus quer? Não é só que a gente vá para o céu, é que a gente traga o céu para a terra. E eu vou te falar uma última coisa para a gente encerrar. Eu tinha aqui... Quem sabe eu volto aqui um dia. Olha só. Deixa eu mostrar. Às vezes, quando dá tempo, eu abro para pergunta. Infelizmente, hoje não dá. Quem sabe, na próxima dá. Mas olha só, eu abro para pergunta. Depois que eu abro para a pergunta número 1, é a que geralmente vem. A pessoa pergunta assim: qual foi a chave que mudou a sua vida? Essa é a pergunta número 1 quando eu abro para a pergunta. E você não perguntou, mas eu vou te responder. Por quê? Porque de tudo que eu ensinei, eu acredito que o mais importante é o que eu vou te falar agora. E se eu tivesse saído de Petrópolis para só ensinar isso, teria valido a pena para mim, porque foi o que mudou a minha história. Esses princípios são poderosos? São, mas eles podem ser destruídos, todos eles, por 2, que você tem que ficar atento. O primeiro é um negócio que o diabo inventou e que a internet divulga, como assim, eles fossem os especialistas em Bíblia, que dízimo é coisa do Antigo Testamento.
E por que eu te digo que eu sei que isso atrapalhou a minha vida? Porque eu era filho de pastor, conhecia a Bíblia e não conseguia ser dizimista, naquela época daquela casa. Eu não conseguia. Eu tentava, eu começava em janeiro, fevereiro, daqui a pouco eu não conseguia, irmão, eu não conseguia. Até um dia que eu entrei na igreja, não foi meu pai, um pastor estava falando e ele disse assim: dízimo não é prestação da Casas Bahia, assim mesmo que ele falou, onde você foi para o SPC, dízimo é fidelidade. E só tem uma coisa que cobre a infidelidade, é a fidelidade. Ele falou assim: se você decidir ser dizimista hoje, você está coberto pela fidelidade. E naquela noite eu falei: custe o que custar, eu vou ser dizimista. E meu irmão, sabe como é que era receber salário? Você não sabe o que é isso. Estava lá tampado no cheque especial. Estou falando de 28 anos atrás, ou mais. E quando cobria, entrava o cheque especial, cobria, entrava o salário e cobria o cheque especial. Começava a pagar a conta, entrava no cheque especial. Como é que vai dar dízimo? Mas aquela noite, eu decidi ser dizimista. Eu não pensei, eu agi pela fé. Quando eu recebi meu salário, cobriu o cheque especial, fui lá, entreguei o dízimo e seja o que tiver que acontecer. Foi 1 ano e pouco fazendo isso, até que de alguma maneira, que não se explica, minhas decisões começaram a mudar. E daqui a pouco, esse ciclo começou a mudar. E por que o diabo gasta tanto tempo para investir na minha vida e na sua vida, que dízimo é coisa do Antigo Testamento? Eu vou te explicar. Primeiro, eu vou te provar que dízimo é coisa do Antigo Testamento, porque está na Bíblia. Mateus 23, versículo 23, Jesus vai falar com os escribas e fariseus. Olha o que está escrito, Jesus falando para eles: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endo e do cominho, e tendes negligenciado os princípios mais importantes da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, quais? Juízo, misericórdia e a fé, e não omitir aquelas. Quais? Dízimo do endo, do cominho e do hortelã. Esses caras eram tão dizimistas, que Jesus deu o testemunho. Eles não davam só do salário, davam até do tempero que recebiam, eram sacerdotes. Só que Jesus falou: vocês fazem isso, mas não faz isso, isso e isso. Vocês devem fazer isso, isso e isso, e não deixar de fazer aquilo. Você entendeu o texto ou não? Aí Jesus vai para o céu, fica os apóstolos. Vem Hebreus capítulo 7, versículo 8, coloca aí, Hebreus 7, versículo 8. Apóstolo Paulo vai ensinar os hebreus, vai ensinar o quê? Ele vai dizer, Hebreus 7, 8, aliás, aqui são homens mortais, os que, aqui certamente tomam dízimo homens que morrem, ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Qual que é o único na Bíblia que morreu e se testifica que vive até hoje? Jesus. Sabe o que Paulo está ensinando para os hebreus? Antes de Jesus, você dava dízimo para homens que iam morrer. Depois de Jesus, quem recebe o nosso dízimo é Jesus. Você entendeu isso ou não? Pastor, só não entendi uma coisa. Então por que o diabo investe tanto contra o dízimo? Aí eu vou ler um texto para vocês que vocês nunca ouviram na vida. Coloca para mim aí, Malaquias 3:10. Sabe o que diz lá? O que diz? Trazei todos os dízimos. O diabo não tem medo disso aqui, ó. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Ele tem medo de quem traz e qual foi a promessa que Deus liberou. Qual é? O versículo 11. Coloca o versículo 11. E por causa de vós, repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril. É disso aqui que ele tem medo. Os crentes, crendo na palavra de Deus, cumprindo o princípio de Deus e fazendo a parte deles na guerra da promessa, e quando o diabo vir pegar o que é teu, não pode porque tem fidelidade. E quando o diabo vem querer roubar o fruto do seu trabalho, do teu suor, não pode, porque Deus prometeu para os dizimistas. E quando ele quiser fazer o seu trabalho se tornar estéril, não pode, porque Deus falou, sua terra não vai ser estéril. Você tem que entender que naquela época era agricultura. Você está entendendo? É isso que o diabo quer destruir na vida dos crentes. Acabou meu tempo. Aí olha só, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu custei a entender isso. Mas no dia que eu entendi, tive que mostrar minha fé por 1 ano e pouco, as coisas começaram a mudar.
E deixa eu te contar um testemunho lá da igreja. Há uns 14, 13 anos atrás, um cara muito conhecido na cidade, muito rico, estava quebrando, perdendo tudo. Ele estava com a arma em cima da mesa para se matar, a televisão estava ligada, pastor Silas tinha programa na TV na época, era madrugada e estava ensinando sobre dízimo. Sabe o que aconteceu? O cara que não é crente, acreditou no que os crentes duvidam. Apareceu lá na igreja, dizendo, estou quebrando, assim, assim, assado, eu já sabia, porque ele é conhecido na cidade, estava para me matar, mas eu vou fazer isso aqui. Eu acreditei no que ele falou. Sabe o que aconteceu? Todo mês, o cara começou a levar dízimo. Tem 14 ou 13 anos que esse cara entrega dízimo. Infelizmente, ele não se converteu ainda. Eu oro pela alma dele, para que ele seja tocado nessa área. Meu irmão, o cara não vai no culto. O cara não adianta eu convidar nem para congresso. Mas ele creu no que os crentes duvidam e está vivendo o que os crentes deviam viver, porque Deus devolveu tudo para ele. Por quê? Dízimo não funciona para crente, funciona para quem acredita no que Deus falou. Você está entendendo ou não? E qual é a segunda coisa, pastor? Aí eu vou te mostrar aqui um negócio chamado oferta. Um negócio chamado oferta. Foi um negócio que mudou a minha história. Olha o que eu vi na Bíblia. Gênesis 32, versículo 10. Eu sou o cara das finanças, então para mim, resultado importa. Ok? Então vamos ver o resultado de 20 anos da vida de um cara chamado Jacó. Gênesis 32, 10. Menor sou eu que todas as beneficências, que toda a fidelidade que tiveste com teu servo, porque com meu cajado, ele está falando de 20 anos atrás, com meu cajado, passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Você tem que entender que riqueza naquela época não era conta no banco, era rebanho. Algumas coisas eram metal, rebanho e terra. Isso era riqueza. Aí, esse cara, 20 anos depois, diz assim, eu comecei com um cajado e eu atravessei o Jordão. Estou voltando agora e Deus me transformou em 2 bandos. Você tem que entender então, o que esse cara fez quando começou, antes de atravessar o Jordão. Para você entender a vida desse cara, porque ele se referiu ao resultado, ao início de tudo. Então vamos lá, Gênesis 28, versículo 16. Está lá no início, no cajado. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temeu e disse, quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus e a porta do céu. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. Ué, mas peraí, ele falou que começou a vida com um cajado? Aí é que está o detalhe. Um cajado e um azeite. Azeite para a gente hoje, século 21, serve para quê? Botar na salada. Mas você tem que entender que na época de Jacó, azeite era commodities, era igual petróleo, igual os commodities. Azeite tinha tanto valor monetário, que olha lá, quando Salomão foi construir o templo, ele comprou as madeiras do reino do rei Irão, e pagou com azeite. Entendeu o que era azeite na época? Tinha valor monetário. Quando o pai de Jacó despediu ele de casa, deu o dinheiro da época. O quê? Não deu rebanho, não deu nada, deu azeite. Aí esse cara tem um encontro com Deus antes de atravessar o Jordão. Ele acredita tanto em Deus que ele pega a única coisa que podia fazer ele dar certo na vida e derrama tudo como oferta ao Senhor. Agora, para você não achar que é coincidência, olha só, Gênesis 31, 10, e aqui fecha. Ele está na hora de voltar, vai fazer aquela oração dizendo que agora sou em 2 bandos e comecei com um cajado, mas no meio do caminho, aparece o anjo do Senhor para ele. O anjo vai dizer o quê? 31, versículo 10. Pois chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listradas, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó. Eu respondi, eis-me aqui. Ele continuou, levanta agora os olhos e vês que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque vejo tudo que Labão está te fazendo. E olha o versículo 13, 20 anos depois.
Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tem feito um voto. Você sabe o que o anjo está dizendo? Você trabalhou muito, e é verdade. E está lá no texto. Você fez sua parte, é verdade. Mas sabe o que o anjo está falando? Fui eu que te prosperei. Porque você tem uma coluna que você derramou tudo que tinha para começar a vida, ao invés de confiar naquilo. Me diz que oferta não tem valor no mundo do Espírito. Me diz que oferta não tem valor no mundo do Espírito. Um anjo aparece 20 anos para dizer, sabe qual foi o segredo da tua vida? Você pegou a minha palavra, acreditou nela e derramou o teu azeite, a tua oferta. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. A segunda coisa que eu descobri, porque em 2006 eu estudei esse assunto, é que dízimo tem a sua parte na nossa vida, de bloquear aquilo que pode vir contra. Agora, oferta tem o poder de multiplicação, que é um negócio incomum. E respondendo a pergunta, pastor, qual foi a chave que mudou a sua vida? Foi o dia que eu entendi que o dízimo me abençoa nesse nível e a oferta me prospera nesse nível. Você entendeu ou não? Nós temos que entender isso, igreja. Deus não está à venda. Deus não pode ser comprado. Nosso dinheiro não muda a vontade de Deus. Só tem um detalhe, Ele é fiel para cumprir a palavra dEle na nossa vida. Dentro dos meus negócios, só para você saber o que é isso. Dentro dos meus negócios, um dia eu descobri que me lesaram em 10 mil reais. Não fiquei desesperado. Eu sou dizimista. Eu sou ofertante. Pois Deus pegou uma pessoa relacionada àquela que me lesou em 10 mil reais e me botou num negócio que eu ganhei 12 vezes mais. Sabe por quê? Eu fui jogar na cara de Deus? Não. Eu só acredito no que Ele falou a respeito disso. Continuei sendo fiel do mesmo jeito. Continuei entregando a minha oferta do mesmo jeito. E tempos depois, Ele usa um cara relacionado àquele para me devolver, não é o dobro, devolver 12 vezes mais, porque eu aprendi uma coisa na Bíblia. O rei de Judá alugou os exércitos de Israel por 100 talentos de prata. Isso era uma dinheirada na época, a ponto de alugar um exército. E o profeta falou com ele, não vá porque Deus não vai estar contigo. O rei de Judá fala assim, o que se fará dos 100 talentos de prata que eu paguei? Ele respondeu, mais tem Deus para te dar. Então eu estou aqui para te dizer, Deus não está à venda, Deus não pode ser comprado, seu dinheiro não muda a vontade de Deus, nunca ache que uma oferta vai fazer Deus fazer o que Ele não quer. Agora saiba de uma coisa, Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Então eu dou a minha oferta não é para comprar Deus, eu dou minha oferta porque Ele disse, lá em Coríntios, aquele que dá semente ao que semeia, multiplicará o fruto da sua sementeira. É por isso que eu oferto. Por que você dizima, pastor? Porque Ele disse que não vai deixar o fruto do meu trabalho, aqueles 10 contos, ser roubado. Pastor, mas foi. Mas tem Deus para te dar, veio 12 vezes mais. Você entendeu ou não? O problema é que a gente acha que não vai acontecer nada. Só fica tranquilo, se você confia, Deus honra a palavra dEle. Você entendeu isso? Diga amém. Vamos terminar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu quero terminar. O pastor falou que ia fazer oferta. Eu falei, não, pode deixar que eu faço. Você já entendeu o princípio, eu não tenho que explicar nada. Isso muda a minha vida. Outras vezes eu te conto mais coisa que aconteceu através desse princípio na minha vida.